Alô, meus queridos irmãos, Pastor Mobel. E hoje vou falar sobre a travessia do povo de Israel saindo do Egito em direção à Terra Prometida. Vou ler na palavra de Deus que diz, Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Meus amados irmãos, Israel se formou como nação dentro do Egito. Eles entraram lá como 28 almas e agora já tinham um contingente de 6 milhões de pessoas, segundo estudiosos. E Deus agora queria que Israel saísse do Egito e se tornasse uma nação. E tinham que sair. Mas Faraó, ele não quis deixar o povo ir, porque os israelitas serviam como escravos no Egito. E muitas vezes Faraó tentou segurar o povo de Israel, e muitas pragas vieram sobre o Egito. Até que a última grande praga foi a morte dos primogênitos. E aí aconteceu uma coisa interessante. As portas dos servos de Deus tinham que estar manchadas de sangue, espargidas por sangue, para que o anjo da morte, quando passasse, visse que ali era uma casa de israelitas. E subentende-se aí que os anjos têm muito poder, têm muito conhecimento, mas não têm todo o poder e não têm todo o conhecimento, porque precisava aquela marca para separar uma família egípcia e uma família israelita. E quando os primogênitos perderam a vida, houve grande choro no Egito. E aí acontece uma coisa interessante. Deus disse que nenhum cão ia mover a sua língua. O cão, para os egípcios, era um animal sagrado. Para os israelitas, não. É sabido que os cães tem alguma coisa, algum entendimento, não se sabe como, de pronunciar certas coisas, de sentir certas coisas. E o uivo do cão, de noite, às vezes, torna-se uma coisa horrível de se ouvir, porque ele está vendo ou pressentindo alguma coisa. Isso todos já sabem. E Deus disse que não haveria nenhum mover da língua de um cão. E agora Israel caminha em direção à Terra Prometida. Então encontramos uma coisa interessante. Quando já estavam vendo o mar, eles viram que Faraó estava no seu encalço. E aí começaram a reclamar, porque preferiam ser servos no Egito do que morrerem no deserto. Mas, enquanto eles estavam reclamando, Moisés orou e Deus disse, diga ao povo que marche. Não é o que está acontecendo hoje. Tem muita gente reclamando que a igreja está enfraquecida, que a igreja está sendo vilipendiada, que a igreja está sendo roubada, destruída. Mas, segundo a palavra, sabe o que Deus diz?
que a igreja deve marchar, continuar a sua marcha. Deixe que o demônio ataque, porque a palavra do Senhor diz que a igreja está às portas do inferno. E o inferno não prevalecerá contra a igreja. Se o inferno não prevalecerá contra a igreja, imagine esses demônios que atacam a igreja. Eles também não vão vencer a igreja. A igreja sempre vencerá. Louvado seja Deus. Deus dirigia Israel com a coluna de fogo. Deus dirigia também com a nuvem. Mas quando os egípcios tentaram se aproximar do povo de Israel, o Senhor foi para trás de Israel e ficou entre Israel e os egípcios. E os egípcios não podiam ver o povo de Israel. Então, Moisés estendeu a sua mão e veio um vento oriental e separou as águas. E eles começaram a sua travessia. Agora, pensem bem. 6 milhões de pessoas, segundo estudiosos. Se eles formassem uma fila de 400 pessoas enfileiradas uma no lado da outra, nós teríamos uma fila de 14 quilômetros. Segundo alguns livros, aquela travessia tinha 19 quilômetros. Então é bem possível que quando uma quantidade de pessoas já estava no outro lado, muitos ainda estavam dentro do Mar Vermelho. Agora, quando eles atravessaram, os egípcios foram atrás. E Deus tirou a roda dos carros e eles não puderam seguir adiante. Que problema sério. Porque enquanto eles tentavam recolocar as rodas e prosseguir o caminho, Moisés novamente estendeu a sua mão e o mar se fechou e os egípcios pereceram todos, de forma que o povo de Deus pôde ver os egípcios mortos na praia, no outro lado. Eu não quero entrar em discussão sobre egípcios e israelitas. Este vídeo não tem nada a ver com isso. Mas quero dizer que assim é também a caminhada da igreja. Estamos caminhando, estamos lutando e nós vamos vencer. Não importa quantos demônios nos ataquem. Não importa que digam que a Bíblia não é verdade. Porque agora já estão dizendo que tem muitos erros na Bíblia e que a Bíblia tem mentiras. Vocês estão vendo como o diabo está lutando? E sabe a última arma do diabo contra a Bíblia? São as mudanças que fazem. Nas últimas mudanças, 2.000 palavras foram mudadas. E eles estão caminhando para um ponto para trazer a Bíblia em descrédito. Mas eu digo a todos vocês que a igreja deve continuar a sua marcha. Agora, notícias dizem que pastores milionários ganham tanto e tem isso e tem aquilo e mais aquilo outro. E que há pastores que ganham $1 milhão por mês. A mim não me importa. O grande pregador é aquele que anuncia onde Cristo ainda não foi anunciado. Isto de acordo com os ensinos do apóstolo Paulo. Antes de encerrar, o que eu quero dizer é o seguinte. Não importa onde você esteja, faça o melhor. Se você canta no coral, cante o melhor que puder.
Se você pregar, pregue o melhor que você puder. Prepare-se, ore, jejue e pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Se você não pode pregar para uma grande multidão, pregue para 2 pessoas, para 1 pessoa. Hoje, quando eu terminar este vídeo, estarei indo a um funeral de um colega de trabalho, bem jovem, que teve um ataque cardíaco fulminante e partiu sem poder dizer adeus aos amigos ou uma palavra sequer. Esta é a vida que temos na terra. Portanto, aonde você estiver neste mundo de Deus, saiba que Cristo virá buscar a sua igreja e nós temos que estarmos preparados para este grandioso dia que não se fala mais nele, o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Assim como Deus foi com Moisés, será contigo e será comigo. Amém.